Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Qual era o nome do discípulo? Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Amém. Eterno Deus, eu quero nesse momento lhe pedir, Senhor, que venha preparar o nosso coração para nós recebermos, para nós entendermos e para nós guardarmos a Tua palavra, que possamos convergir para a centralidade do Seu propósito. Fala conosco conforme a Tua vontade nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Queridos irmãos, todos conhecem esse texto, já leram uma vez, duas ou muitas outras vezes. Esse texto relata sobre a conversão de Saulo, e todos sabem que Saulo foi criado aos pés de Gamaliel. Esse homem exercia uma grande influência na sua época, e ele vai até os principais da sinagoga, e ele pede carta ao sumo sacerdote, e o propósito da carta era dar autoridade para que ele pudesse perseguir os discípulos de Jesus. Ele chama os da seita, e que se ele encontrasse alguém desta nova seita que estava se formando, que ele pudesse prender, que ele pudesse intentar contra eles algum mal. Se nós contextualizarmos, no capítulo de número 7, nós vemos que ele já havia consentido na morte de um dos primeiros missionários da igreja primitiva, Estevão. Estevão já havia sido apedrejado por pregar com influência, com ousadia, a palavra de Deus. Eu fico observando aqui, ele pediu cartas para perseguir o povo de Deus. Diz a Bíblia que ele respirava ameaças, o sentimento dele era de perseguição. E aí, irmãos, esse homem que foi perseguidor, mais tarde ele se torna perseguidor por causa do Evangelho de Cristo Jesus. A Bíblia fala que ele respirava ameaças e ele pede cartas. Ele queria fazer do seu jeito. Irmãos, não adianta nós fazermos do nosso jeito. Tem muita gente quebrando a cabeça, porque estão tentando fazer do seu jeito. Não faça o que o seu coração pede. Há um dito popular, há um adágio, uma expressão, até muitas mães utilizam isso em relação aos seus filhos. Meu filho, faça então o que o seu coração está mandando. É um jeito bonito de se expressar, mas não é um jeito sábio de aconselhar.
Nós não podemos fazer o que o nosso coração está mandando, porque o nosso coração, diz a Bíblia, que ele é enganoso. Ele pode nos trair, ele pode nos colocar em dificuldades, ele pode nos levar a tomar decisões erradas. Não faça do seu jeito, faça do jeito de Deus. Do jeito de Deus sempre é melhor, do jeito de Deus é mais seguro, do jeito de Deus traz alento, do jeito de Deus traz paz. Quando eu quero fazer do meu jeito, eu posso ter muitas consequências, mas quando eu faço do jeito de Deus, mesmo que as circunstâncias pareçam não ser favoráveis, Deus vai conduzindo a minha história. Deus quer conduzir a sua história, mas você precisa fazer do jeito de Deus. Não é do seu jeito, não é da sua forma, não é da sua maneira, é do jeito de Deus. Tem gente que fala assim: não, eu nasci católico, vou morrer católico. A Bíblia fala da seguinte maneira: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não é do meu jeito, é do jeito de Jesus. Não é da minha forma, é da forma do Espírito Santo. A Bíblia diz: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito faz do jeito de Deus. Aleluia. Diga para o seu irmão: faça do jeito de Deus e faça para a glória de Deus. Aleluia. Paulo queria fazer do seu jeito, aí quebrou a cara, não deu certo. Quem quer fazer do seu jeito, às vezes quebra a cara, as coisas não dão certo, e aí a pessoa fica murmurando: eu não sei porque nada dá certo para mim, eu não sei porque tudo dá certo para todos e nada dá certo para mim. É porque até agora você fez do seu jeito. Comece a fazer do jeito de Jesus que vai dar certo. Aleluia. Não adianta escolher a sua própria direção. Você precisa ser conduzido por Deus. Paulo disse: eu vou para Damasco, e é lá em Damasco que eu vou pegar aqueles crentes, eu vou encontrá-los, vou arrastá-los, vou trazê-los, vou prendê-los. Tem gente tomando as suas próprias decisões e as suas próprias direções. Mas, irmãos, coisa boa é andar na visão de Deus. Coisa boa é andar na direção de Deus. Coisa boa é ir onde Deus quer nos levar. Eu disse há poucos dias de um pastor americano. Ele disse: eu não sou um herói, sou tão somente os pés e as mãos de Deus onde Ele quer me levar. Você lembra de Filipe? Filipe, ele foi dirigido para falar a um etíope, a um eunuco, chefe da rainha de Candace. Aí ele, correndo, ele pergunta para aquele chefe, para aquele mordomo: você está entendendo aquilo que você está lendo? Irmão, crente é assim, ele não fica calado, ele está transbordando Jesus, e quem transborda Jesus tem desejo de falar de Jesus.
Aleluia. Quem está transbordando de obscenidade vai falar de coisas obscenas. Quem está transbordando de adultério vai ficar pensando em adultério. Mas quem está cheio de Jesus, quem lê a Bíblia, quem entra na palavra e a palavra entra nele, ele é transformado e ele quer sempre falar de Jesus. Aleluia. E aí Paulo, ele vai a caminho de Damasco. E aí, irmãos, não adianta nós tentarmos esconder de Deus. Onde nós formos, Deus nos acha. Onde nós idealizarmos ir, Deus nos acha, irmã Sofia. Eu me lembro daquele humorista chamado Tiririca. Ele disse: muitas vezes tentei esconder de mim, mas onde eu ia, eu estava. Se o homem não consegue se esconder nem dele próprio, como conseguirá se esconder de um Deus que contempla todos os homens na terra? Aleluia. Deus está te vendo. Deus estava vendo cada passo de Saulo. Saulo estava indo e Deus falou: eu vou colocar limite, ele só vai até onde eu quiser que ele vá. Aleluia. Todo pensamento, todo artifício humano, toda seta preparada só vai até onde Deus determinar, porque o controle ainda continua na mão de um Deus que controla a história. Aleluia. Deus tem o controle da história. Diga para o seu irmão: Deus tem o controle. Irmãos, eu estava preparando uma mensagem, eu ainda quero pregar esta mensagem aqui, mas veio um lampejo aqui, e eu quero falar para você. Existem algumas coisas que o homem não consegue controlar. A primeira coisa que o homem não consegue controlar é o tempo. O homem não consegue controlar o tempo. Na verdade, o homem está dentro da contagem do tempo. Esse tempo é o tempo cronológico. Mas o nosso Deus, ele é atemporal. Ele criou o tempo. O tempo de Deus é o Kairos. Deus, ele é antes do tempo. Na verdade, ele é mais do que isso. Ele é eterno. E ele também é o Pai da eternidade. Ele controlou a eternidade. Ele criou a eternidade. E mais do que isso ainda, se uma eternidade para você é muito tempo, ele é de eternidade a eternidade. O homem não consegue controlar o tempo. Por exemplo, quando eu tinha os meus 18 anos, eu tinha um topetão. Eu era bonito, continuo sendo até hoje. Mas eu era vaidoso, tinha um cabelão, gostava de puxar e ele vinha até aqui à frente. Se os irmãos quiserem conferir, é só pegar as fotos depois com a família, aí as fotos não vai me deixar mentir. Mas irmãos, o tempo vem e ele vai chegando para todos. E com o tempo eu fui perdendo o cabelo. E se eu quiser cabelo hoje, eu tenho que pagar caro para ter cabelo. Ninguém consegue controlar o tempo, chamado idade. A idade chega para todos, e quando ela chega, ela traz consigo dores, cansaço, fadiga. Mas outra coisa que ninguém consegue controlar também, ninguém consegue controlar a força da água. Os irmãos viram o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, 329 municípios alagados. Muitas famílias perderam suas casas. Muitas pessoas estão desaparecidas. Dezenas e dezenas de pessoas morreram.
uma calamidade, uma tragédia muito grande sobre a nossa nação, que faz as nossas autoridades, tanto a Câmara dos Deputados, como também a Alta Câmara, o Senado, e também o Poder Executivo, se mobilizar em um propósito. E aí, nesse momento, as diferenças partidárias, elas não são nada diante de um propósito que precisa ser alcançado. Mas os irmãos observam, quando a água vem, ela vai destruindo tudo que está na frente. Ninguém consegue controlar a ação da água, mas também ninguém consegue controlar a ação do fogo. Quando o fogo, ele começa a queimar uma floresta, nem mesmo o corpo de bombeiros consegue controlar a ação do fogo. Quando os três elementos que compõem o fogo, oxigênio, combustível e calor, se unem, aí o fogo, ele vai se avassalando e vai destruindo florestas, vai destruindo tudo que está na frente. Ninguém consegue controlar a ação do fogo, mas ninguém consegue também controlar a morte. A morte, ela vem para todos, sem dúvida nenhuma. Se Jesus não voltar, todos nós passaremos pela morte. Mas eu quero dizer para você, eu tenho uma esperança, porque eu, enquanto homem, cientistas, médicos não conseguem controlar, impedir que as pessoas morram, mas tem um Deus que controla a ação da natureza. Tem um Deus que controla a força da água, a força do fogo, um Deus que controla o tempo, e um Deus que tem o poder da vida, e Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. O homem pode não ter controle sobre a morte, mas o meu Jesus, Ele tem controle sobre a morte. Deixa eu explicar isso de forma bem clara para você. Dizem que o ferro é forte, mas vem o fogo e derrete o ferro. Dizem que o fogo é forte, mas vem a água e apaga o fogo. Dizem que a água é forte, mas vem o sol e seca a água. Dizem que o sol é forte, mas vem a nuvem, se coloca diante do sol e tira todo o seu resplendor, toda a força do sol. Dizem que a nuvem é forte, mas vem um vento, sopra a nuvem e ela se dissipa, ela se desfaz. Dizem que o vento é forte, mas uma montanha diante do vento tira a força do vento. Dizem que uma montanha é forte, mas vem o homem com toda a sua tecnologia, com todos os seus aparatos tecnológicos, e vai derrubando montanhas e construindo estradas. Dizem que o homem é forte, mas vem a morte, tira a vida do homem e ele já não existe mais. Dizem que a morte é forte e ela chegou até para Jesus. Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia, diz a Bíblia, Ele ressuscitou. Jesus é mais forte do que a morte. O dono da vida está aqui. Irmãos, Ele é o dono da vida. Numa madrugada, minha filha estava morta,
Minha esposa pega ela nos braços, não vê ali respiração, não vê ali pulsação, não vê ali nada que desse esperança ao seu coração. Ela dá um grito de desespero, joga aquela criança no meu braço. E eu me lembrei da promessa de Deus. Eu sempre conto isso e vou continuar contando, porque eu creio num Deus que tem poder de dar vida. Eu creio num Deus que tem poder de dar esperança. Eu creio num Deus que tem poder de mudar as circunstâncias. Eu peguei aquela criança, levantei bem alto e disse: Deus, tu não me deste esta criança para perder, torna a dar a ela o fôlego de vida. E naquele momento a minha criança respirou, a pulsação voltou, os batimentos cardíacos voltaram. Deus tem controle sobre a morte. Aleluia. Irmãos, Paulo, ele não tinha controle daquilo que ele estava fazendo, porque o controle estava na mão de Jesus. Aí, ele é parado no caminho de Damasco. Ele fica tremendo, apavorado. E ele pergunta: quem és, Senhor? E sabe o que Jesus responde? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Irmão, esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Aleluia. Irmão Anderson tinha um crente na igreja. Ele era um mendigo. E ele foi para a igreja todo dia. Ele chegava, ficava ali nos últimos bancos. E quando ele chegava na igreja, ele dobrava os joelhos, colocava a sua cabeça próxima ao banco e começava a dizer: Jesus, o meu nome é Dimas. Jesus, o meu nome é Dimas. Jesus, o meu nome é Dimas. Ele sabia orar somente desta maneira. Mas um dia Dimas desapareceu. Os irmãos ficaram preocupados. Cadê o Dimas? Foram procurar o irmão Dimas. Irmão Dimas foi localizado em um centro de tratamento hospitalar. Ele estava hospitalizado porque durante as suas caminhadas pela cidade, ele fora atropelado. Irmão Dimas agora estava precisando de cuidados especiais. E ali no hospital, entre dores e sofrimentos, aquele irmão que sempre orava e dizia: Jesus, o meu nome é Dimas. Jesus, o meu nome é Dimas. Jesus, o meu nome é Dimas. De repente, numa noite em que ele estava sentindo muitas dores, muito sofrimento, aleluia, um clarão entra no quarto do Dimas. Aleluia, e ele pergunta: quem és? Quem é, Senhor? E ele disse: Dimas, o meu nome é Jesus. Aleluia, eu vim te curar, Dimas, eu vim te curar. Nesta noite, Jesus está olhando para você e dizendo: o meu nome é Jesus, eu estou aqui para te abençoar, eu estou aqui para te restaurar, eu estou aqui para promover salvação na sua família. O meu nome é Jesus. Aleluia. Sabe o que Jesus falou para Saulo? Saulo pergunta: o que o Senhor quer que eu faça? Agora foi diferente. Ele reconhece o senhorio de Jesus. E aí Jesus disse: olha, levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Irmãos, nesta cidade, por nome Damasco, diz a Bíblia que havia um certo discípulo chamado Ananias. E é aqui que eu quero pensar com os irmãos, baseado no nosso contexto de culto, que é um culto missionário. Um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, Ananias. Esse Ananias pode ser Cláudia Maria, pode ser Vânia, pode ser Cleudes. Esse Ananias aqui
pode ser Gustavo, pode ser João Pedro. João Pedro! E aí Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E naquele momento, irmãos, eu fico observando aqui algumas virtudes de Ananias. A primeira virtude que eu posso destacar de Ananias e que precisa ser exaltada nas nossas vidas, precisa ser encontrada em nossas vidas, é sensibilidade à voz do Espírito Santo. Para fazermos a obra de Deus, precisamos ser sensíveis à voz daquele que é dono da obra. Não tem como fazer a obra de Deus sem estar conectado com o dono da obra. Irmãos, Ananias era sensível à voz de Jesus. Precisamos ser sensíveis à voz de Jesus. Tem muitas vozes no mundo, tem muitos ruídos no mundo. Se nós não ficarmos atentos, vamos ser seduzidos por muitas vozes estranhas. Mas se nós formos sensíveis, nós vamos ser conduzidos pela voz daquele que controla a nossa história. Segunda virtude, disposto. Disse-lhe o Senhor: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Irmãos, isso é disposição. Diga para o seu irmão aí: você precisa ser disposto. Você precisa estar à disposição de Deus. Irmãos, não basta estar disponível. Tem muita gente disponível. Você precisa estar à disposição. Tem gente que está disponível, mas não está à disposição. Aleluia, você precisa estar à disposição de Deus. Moisés estava disponível lá no monte, enquanto apacentava as suas ovelhas, mas não estava à disposição. Se os irmãos forem olhar o contexto bíblico, ele diz: envia outro, menos eu. Envia outro, menos eu. Tem gente que é assim: envia, Senhor, o pastor Jodes para o evangelismo. E por falar em evangelismo, nós fizemos o evangelismo aqui muito abençoado. Fomos em uma única casa, mas naquele dia Deus manifestou a glória dele. Deus manifestou a presença dele. Aleluia. Irmãos, nós precisamos unir as nossas forças, estar à disposição de Deus, estar à disposição do reino de Deus. Quando falar, vamos fazer um evangelismo, não é só meia dúzia de pessoas, não, é a igreja. Esse trabalho missionário é um trabalho da igreja, é a igreja que precisa estar acompanhando. Então, esse homem era um homem que estava à disposição. E disse-lhe o Senhor: levanta e vai. Levanta e vai. Irmãos, e diz a Bíblia que ele levantou e foi. Ele também era obediente. Irmãos, deixa eu te falar aqui. A obediência é o princípio norteador das bênçãos de Deus. E toda atitude de desobediência é como pecado de feitiçaria. Tem gente que fala assim: eu não sou feiticeiro. Mas se você desobedece a Deus e a sua liderança, você está agindo como um feiticeiro. Então, irmãos, temos que ter cuidado para não atrairmos maldição sobre as nossas vidas. Precisamos obedecer a Deus. E por falar em obediência a Deus, quando nós falamos obediência a Deus, nós também estamos falando de obediência à nossa liderança. Todo crente assembleiano, verdadeiro crente assembleiano, Assembleia de Deus, ele foi ensinado que quando ele vai sair para algum determinado local, é importante ter a orientação da sua liderança.
comunicar a sua liderança. Não saia por aí, meu irmão, sem o seu pastor saber para onde você está indo. Crente que faz isso é desobediente e está agindo como um feiticeiro. Pastor, mas a mensagem até agora estava boa, agora ficou amarga. Irmão, não adianta eu ficar tampando o sol com a peneira, ou eu falo uma mensagem toda requintada para atrair você e induzir você a voltar de novo, ou eu falo uma mensagem que vai te provocar a buscar uma transformação e caminhar para o céu de glória. E aqui, meu irmão, Ananias era obediente. E o que mais ele precisava para fazer a obra de Deus? Diz a Bíblia que ele era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Irmão, crente cheio do Espírito Santo usa autoridade. Usa a autoridade que Deus lhe confiou. Diz a Bíblia que quando o Espírito Santo falou para Ananias: Ananias, vai até uma certa casa, porque lá você vai encontrar um homem, e este homem está orando. E aí Ananias fala: muito ouvi a respeito deste homem. Ele conhecia o currículo, sabia que o homem era perigoso. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deus conhece os vasos que Ele escolheu. Aleluia! Deus conhece os seus vasos, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E sabe o que a Bíblia fala? Ananias foi. Ananias foi. Precisamos, irmãos, ir quando Deus manda ir. O problema está no seguinte: tem muita gente ficando quando Deus manda ir, e tem muita gente indo quando Deus manda ficar. E aí essa inversão de valores traz prejuízos. Ananias foi e entrou na casa, e quando ele chega nesta casa, ele viu lá Saulo, e ele impõe as mãos sobre Saulo, e diz: irmão Saulo. Agora ele tinha convicção, ao olhar para Saulo, que Saulo era transformado por Jesus. Irmãos, quando eu olho para esse rapaz, é só de olhar para ele, eu sei que foi transformado por Jesus. Quando eu olho para esse menino aqui, é só olhar para ele, e eu sei que foi transformado por Jesus. É só olhar para o Luan, você vê que ele foi transformado por Jesus. É só olhar para a Sofia e ver que é uma serva de Deus. Quando Saulo estava ali, Ananias olha e diz: agora é irmão. Irmão Saulo, irmão Saulo, eu tenho uma mensagem para você. O mesmo Jesus que te apareceu lá no caminho de Damasco, Ele falou comigo, e Ele me mandou aqui para orar por você, Saulo, para impor as mãos sobre você, as escamas dos teus olhos vão cair. Aleluia, irmão, não existe escamas nos olhos de ninguém que resista o poder da oração de um servo de Deus. Ele me mandou aqui orar por você. Irmão, crente cheio do Espírito Santo, ele tem autoridade, ele ora, ele vai onde Deus manda ir, ele faz o que Deus manda fazer. Aleluia, Deus me mandou aqui para orar por você, para você ser curado e para você ser cheio do Espírito Santo.
Aleluia, a mensagem, a bênção de Deus é completa. Irmão, missionário, ele leva a mensagem completa. Ele leva a mensagem alvissareira, transformadora, mas leva uma mensagem também de revestimento de poder. E eu tenho uma mensagem aqui para esta igreja nesta noite. Abre aí a sua Bíblia, Atos 1, verso 8. Olha a mensagem de Deus para essa congregação, a congregação Jerusalém. Olha a mensagem de Deus para você que está aí acompanhando nas redes sociais. Recebereis poder e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quem quer poder de Deus, levante a sua mão. Aleluia, receba nesta noite poder para levar Jesus onde Jesus quer te levar. O crente precisa receber poder para levar Jesus onde Jesus quer levar o crente. Aleluia, vamos ficar de pé? Glória a Deus. Eu gostaria de perguntar nesta noite: tem alguém nesta noite que não é crente, mas hoje quer receber Jesus no seu coração? Quer entregar a sua vida para Jesus? Não adianta nós corrermos de Jesus, porque onde nós formos, Jesus está. Aleluia. Tem alguém nesta noite que quer receber Cristo Jesus como seu Salvador? Quer receber Jesus como o único Salvador da sua vida? Quer reconciliar com Jesus? Tem alguém nesta noite que quer receber Jesus? Pode vir aqui. Receber Jesus é receber o maior tesouro. Receber Jesus é receber o maior presente. Receber Jesus é receber a vida eterna. Quem recebe Jesus tem alegria. Quem recebe Jesus tem paz. Quem recebe Jesus tem segurança. Jesus não é uma opção. Jesus é a única opção. Jesus não é uma opção. Jesus é a única opção. Aleluia, a única opção para Saulo foi Jesus. Os seus diplomas, o seu conhecimento teológico das leis da Torá não serviram em nada ali naquele deserto a caminho de Damasco. Tudo que nós temos, o nosso dinheiro, as nossas seguranças, a nossa casa, tudo não é nada se nós não tivermos Jesus no coração. Jesus é a única coisa. Você que está aí na rede social nos acompanhando, feche os teus olhos, eu quero orar por você. Entregue a sua vida para Jesus, e depois você vem aqui, pegue o nosso endereço e vem aqui testemunhar que você tomou a decisão mais sábia, que é receber Jesus no seu coração. Eu tenho convicção que esta mensagem está chegando a outros rincões, e muitas vidas serão impactadas pelo poder da palavra. Eterno Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por estas vidas que ouviram a tua palavra. Eu ministrei a tua palavra fala com aqueles que não são crentes, e fala também conosco, que já entregamos a nossa vida para o Senhor. Senhor Jesus, coloca paz no coração do teu filho, da tua filha, que entrega nesse momento a sua vida aí na rede social. Ó Deus, que esta vida seja impactada por mudanças, por transformação, por milagres nas emoções, porque quando o Senhor entra, o Senhor cura os traumas, o Senhor cura as decepções. O Senhor é Deus de perto e o Senhor é Deus de longe. O Senhor está aqui e o Senhor está neste momento na casa deste homem, desta mulher que está nos acompanhando. Em nome de Jesus, amém.